Pessoal, infelizmente, lá em 2022, teve muitas pessoas que caiu na conversa mole, que acreditou nas promessas de campanha do governo Lula. E uma das principais pautas naquela época é que eles iam zerar a fila do INSS. E agora estamos aqui no final do ano de 2025 e vamos trazer aqui os números concretos para mostrar para todo mundo tanto que o governo valoriza o cidadão que sempre trabalhou e agora está tentando se aposentar. E vamos falar também sobre várias matérias e uma delas também é a pauta principal dessa semana dentro do Congresso Nacional, que é a aprovação da PL antifacção. E para desespero do Lula e toda a petezada vai ter a relatoria sim aí do Guilherme Derrite, que é o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. A gente vai falar sobre tudo isso. E a gente vai entender o porquê esse projeto ele é tão importante para a direita que a gente pode usar como munição para o ano de 2026 e provar também para o Brasil inteiro que a esquerda não tem a mínima competência para falar de segurança pública. Pessoal, meu nome é Samuel Fernandes, eu sou lá do canal Editorial Central, a gente tá com o link aqui na descrição para você que gosta de acompanhar nosso trabalho. A gente sempre tem aparecido aqui e hoje, esse quarto editorial do dia, ele tá saindo um pouco atrasado, a gente pede perdão e eu reforço que é sempre um prazer enorme, uma honra estar aqui para falar com vocês e agradeço também ao Dr. Sandro pela oportunidade da parceria que a gente está tendo e pode ter certeza que é sempre um prazer enorme estar aqui trazendo todas as notícias, conteúdo extra sobre política e geopolítica. E a gente tem muita matéria aqui para falar. Primeiramente, vamos colocar aqui uma fala aqui do ministro da Fazenda, do Fernando Haddad. A gente tem falado aqui sempre sobre ele, que ele é um cidadão, que ele é assim, ele tem uma certa coisa que as outras pessoas não têm, que é um currículo assim de qualidade. Olha só, ele foi o pior ministro da educação que já teve, ele foi o pior prefeito da história de São Paulo e agora está sendo o pior ministro da economia, ministro da Fazenda aí que o Brasil já teve. Isso aí é um currículo que é realmente para poucos. E para continuar aqui, essa aqui é uma publicação que foi feita pelo deputado federal, que é o líder do PL, é o Sóstenes Cavalcante, onde ele diz: Haddad tenta colocar a culpa de mais impostos e inflação alta na direita. Tem condição uma situação dessa? Olha aqui. Seca. Esse ano passado, nós tivemos o dólar galopou por conta de uma incompreensão justamente sobre o imposto de renda. Depois você teve seca. Isso é uma série de fatores que fez com que a inflação no começo do ano escapasse ali, né? Agora a inflação está voltando para dentro da meta, dentro da banda da meta, né? Isso está acontecendo por causa da política monetária, isso está acontecendo por conta da safra, mais uma safra recorde, isso está acontecendo porque as condições externas mudaram, o Fed começou a baixar juro fora, então você tem um diferencial de juro absurdo no Brasil, né? Que faz com que isso tenha impacto nos preços aqui no Brasil, né? Dos produtos comercializáveis. Tem uma série de fatores que fizeram com que a inflação caísse. Muito bem, o que esse programa de metas diz é o seguinte: olha, usa com inteligência essa flexibilização que o novo regime de meta permitiu, de você buscar chegar no centro da meta, levando em consideração esses fatores todos, né? De uma convergência, como fez a Europa, como fez os Estados Unidos. Ninguém ficou cobrando da Europa chegar a 2% depois da pandemia. Há quantos anos acabou a pandemia? E eles estão até agora tentando chegar no centro da meta. Então, nós modernizamos o sistema de meta de inflação no Brasil. Mas, a gente fica indignado porque é o seguinte, eles tentam tanto, assim, mascarar, na verdade, a situação, porque a gente tem visto aí, dia após dia, que o ano de 2027, o colapso fiscal, ele vai vir no Brasil, porque a gente sabe que aí, hoje, 99% do recurso brasileiro para o ano de 2027 está totalmente comprometido aí com contas obrigatórias. Ou seja, se a gente precisar de qualquer tipo de recurso para fazer qualquer investimento aí na saúde, na educação, na segurança pública, vai ter que ter muito mais investimentos de fora, porque o recurso próprio aqui já está comprometido com contas obrigatórias. Isso aí é algo que
que não dá para acreditar. E só nesse ano de 2025, o Brasil já arrecadou mais de 3 trilhões de reais. Segundo a própria ONU, dava para acabar com a fome no mundo 87 vezes. E aqui a gente não consegue nem ter um respiro, e nem consegue passar um ano aqui com superávit. Quem deu uma aula nessa questão foi aí o Paulo Guedes e o Bolsonaro quando era presidente. Agora a gente vê aí que a situação está se afundando cada dia mais. E agora, para completar, para a gente passar de notícia aqui, a gente vai colocar a fala do Lula, hoje que teve naquela questão da COP30, o envolvimento com o Trump. Olha só, vamos prestar atenção aqui para a gente entender o que tem acontecido. Porque agora, depois de toda essa questão do Lula perder completamente aí a sua popularidade depois daquela mega operação que aconteceu no Rio de Janeiro, ele quer conversar com o presidente Donald Trump de qualquer maneira, porque ele acha que isso aí pode servir de certa forma para ajudar a levantar a vida política dele novamente, porque o Brasil inteiro viu o tanto que ele foi descarado naquela questão lá, de não ajudar em nada o governador do Rio de Janeiro. Olha só essa publicação aqui, feita pelo deputado federal Giovanni Cherini, onde ele diz: o maior mentiroso fazendo as suas narrativas. Olha só. A COP30 será a COP da verdade. Na era da desinformação, eles controlam algoritmos, semeiam o ódio, espalham o medo, atacam as instituições, a ciência e as universidades. É momento de impor uma nova derrota aos negacionistas. Fala sempre aí, direcionado ao presidente Donald Trump depois que é alguma coisa. E aqui agora, nesse final de semana, o Trump respondeu e falou sobre a hipocrisia da COP30. Donald Trump não enviou nenhuma delegação representando a Casa Branca, mas fez as redes sociais no fim de semana falar sobre a Conferência do Clima. A gente coloca em tela qual foi a postagem do presidente americano com críticas ao que está acontecendo aqui em Belém do Pará. Ele escreveu o seguinte, peço licença aqui, vou ler na íntegra o que escreveu Donald Trump. Eles devastaram a floresta amazônica do Brasil para construir uma rodovia de 4 faixas para ambientalistas. Isso virou um grande escândalo. Postagem feita na Truth Social, que é a rede social do presidente dos Estados Unidos. Pois bem, mostrando claramente que agora ele está totalmente desesperado para falar com o presidente Donald Trump. E aqui, para falar mais uma vez o tanto que esse pessoal tem sido hipócrita, olha só, eles querendo explorar petróleo onde realmente não pode. E o discurso não está tendo nada a ver com a prática na real. Olha aqui, a própria Globo News desmascarando o governo Lula. Olha aqui. Eu acho que esse é um discurso feito para essa plateia. Ele escreveu o que ele achava, ele leu o que ele achava que devia ser dito, mas eu acho que o pano de fundo desse momento é um pano de fundo de muita contradição, né? Você tem um governo, até a ministra Marina Silva foi muito questionada sobre isso no jornal Globo hoje, tem um governo que prega essa coisa do antinegacionismo e tal, e ao mesmo tempo financia a expansão da produção de petróleo. Para ficar num exemplo ainda mais gritante, o governo vai ter que decidir se veta ou não, por exemplo, a extensão do subsídio para a compra de carvão mineral no Brasil. Né? A gente tem, e foi um subsídio que foi estabelecido que ele terminaria em 2027, segundo um plano elaborado em 2021, ou seja, no governo Bolsonaro, foi decidido que todo subsídio ao carvão mineral no Brasil, são 3 usinas de carvão mineral, esse subsídio terminaria em 2027. Em 2022, o Congresso decidiu aumentar esse subsídio para 2040. Pois bem, a gente vê aí que claramente o Lula, agora vendo que a sua popularidade está praticamente derretendo, ele quer de todas as formas falar com o presidente Donald Trump. E ele está sendo aí mais uma vez ignorado. Olha essa outra publicação aqui da própria CNN. Lula ignorado, Trump ignora Lula e sinaliza novo contato, e não sinaliza novo contato. O presidente brasileiro avalia telefonar pessoalmente a Donald Trump, caso os Estados Unidos não acenem com uma nova data para o encontro entre o brasileiro e o americano ainda neste ano. Eu apurei que Lula sinalizou sim a disposição em telefonar a Trump para marcarem um encontro. Provavelmente nos Estados Unidos, essa é a ideia, em dezembro. Ou seja, que Lula ligue para Trump e diga o que está acontecendo. A gente não tinha acenado que teria um encontro. Eu estou à disposição em dezembro para ir até Washington. Lula pretendia ter essa conversa pessoalmente com Trump na reunião do G20 na África do Sul, que
está marcada para o final desse mês. Só que Donald Trump anunciou que não vai comparecer a este encontro. Aí, então, Lula não teria esse contato com o presidente americano. Pois bem, pessoal, a gente vai ver aí a cena dos próximos capítulos, porque isso tudo tem muita coisa a ver aí com tudo que vem acontecendo nesse embate aí entre os Estados Unidos e o Brasil. Agora, para a gente mudar um pouco de assunto, vamos falar agora sobre aquela questão da PL antifacção, que tem tudo para ser votado agora nessa mesma semana. E o pessoal está querendo aí urgência, realmente. E aqui a gente vai mostrar para vocês o tanto que o Lindenberg Farias está desesperado com essa situação. Olha só o que ele disse. Lula foi a vítima de furto com um abuso de confiança, diz Lindenberg, que é o líder do PT. Na Câmara, criticou a escolha de Derrite como relator do PL antifacção e afirmou que o deputado subtraiu a autoria do texto original. Porque a gente sabe que todo texto que é escrito pela esquerda, principalmente para combater o crime organizado, ele, de certa forma, ele é muito frouxo. E o Guilherme Derrite, ele é uma pessoa realmente que entende muito bem o que é segurança pública, o que tem que ser feito nessa questão aí da PL antifacção, que é aquela, para quem não lembra, que aumente muito aí as penas dos cidadãos aí que integra essas facções criminosas, que faz tudo o que faz. E o pessoal da esquerda, eles estão desesperados, porque agora realmente esse projeto ele tem chance aí de poder passar com tudo na Câmara aí com urgência, e não vai ter como nem falar muita coisa. E pra gente, assim, não ter nenhuma dúvida que esses cidadãos que integram essas facções criminosas têm que ser considerados terroristas, vamos refrescar a memória um pouco aqui e lembrar dessa situação que aconteceu há praticamente um mês atrás, que foi republicado aqui pelo deputado federal, que é o Carlos Jordi. Há quase um mês após o crime, os direitos humanos abandonaram filha de vítima dos faccionados. Olha essa história aqui pra gente relembrar o que aconteceu, para a gente realmente entender que esse pessoal tem que sim ser considerado terroristas. Olha aqui esse vídeo. Ela sempre falava para nós que não era pra gente se acompanhar com... Só para entender melhor aqui, faccionados do Comando Vermelho matam cozinheira que se recusou a envenenar PMs. Ia ter uma situação ali onde vários polícias ia estar ali comendo, jantando em uma área. E o pessoal do Comando Vermelho, eles colocaram essa cozinheira ali para envenenar a comida, mas ela se recusou. E adivinha o que aconteceu? Ninguém do mal, porque era sempre pra gente seguir as coisas de Deus. No tempo que eu fui ser coroinha, ela ficou muito orgulhosa de mim. Ela era uma pessoa muito importante da nossa vida. Apoiava, ajudava, nunca quis o mal de ninguém. Tá difícil, porque todo canto que a gente olha, a gente se lembra dela. A casa, tudo que eu vejo, eu lembro da minha mãe. Pois bem, aí agora a gente faz a grande pergunta: cadê os direitos humanos nessa hora? E será que o governo do estado ali vai bancar essa filha que perdeu sua mãe ali pelo Comando Vermelho? O que você acha que vai acontecer? Será que realmente os direitos humanos vão vir intervir para ajudar essa família? Eu acredito que não. Eles agem sempre quando tem algum sentimento ali por parte daqueles que a gente sabe que faz tanto mal aí para a população brasileira, não só brasileira, mas mundial aí desse pessoal. Olha só, o Carlos Jordi, que repostou essa publicação, ele disse o seguinte: a cozinheira que virou símbolo de coragem foi assassinada por se recusar a envenenar policiais e a mando de terroristas do Comando Vermelho. Morreu por ser amiga da polícia, por não aceitar o crime. Sua filha de 12 anos ficou sozinha e precisa da nossa ajuda. Ele colocou o Pix dela. A gente colocou aqui, quem quiser se solidarizar para mandar o Pix, esse aqui é a chave, pode pausar o vídeo aí, pode fazer. E aqui, para a gente continuar, as verdadeiras vítimas dessas tragédias estão esquecidas pelo governo, pelos direitos humanos e pela mídia. Quem pode medir a dor de uma criança que perdeu a mãe, principalmente aí por conta disso, por se recusar a tirar a vida de policiais. Então a gente vê que a situação ela é muito mais complexa do que todo mundo imagina, e a gente entende que o governo tem sim, que na verdade aí a Câmara dos Deputados, o Congresso tem que aprovar essa lei aí mais do que nunca. E aqui a gente mostra também que, de certa forma, o Hugo Mota, ele foi muito útil aqui para esse projeto acontecer e para ser colocado aí na mão do Guilherme Derrite. Olha só essa publicação aqui da Globo News, que
que o próprio Carlos Jordi também colocou, Lula reclama com Hugo Mota por indicar Derrite para relatar a PL antifacção. O governo Lula, o presidente Lula e o presidente da Câmara, Hugo Mota, estavam numa fase de paz e amor, né? Isso aqui para todo mundo foi uma rasteira do Hugo Mota, porque a gente sabe que, de certa forma, os dois sempre estavam totalmente alinhados ali com todos os projetos, estavam juntos aí em palanques, falando junto, geralmente sempre pela mesma causa, mas aqui foi um grande acerto do Hugo Mota. Mas agora voltaram a se desentender com essa decisão do presidente da Câmara de indicar Guilherme Derrite para exatamente relatar o projeto que o governo escolheu como um dos seus principais projetos ali para atacar a questão da segurança pública, que é o projeto antifacção. Inclusive, eles estão chamando de outro nome agora, Marco Legal de Combate ao Crime Organizado. Lula ligou, como lembrou aí o Pedro Figueiredo, diretamente para Hugo Mota no sábado, para reclamar dele, da indicação. A equipe de Lula diz que Hugo Mota foi desleal com o governo, porque a expectativa era que ele indicasse alguém neutro, alguém que não fosse da oposição. Ele acabou indicando exatamente um secretário licenciado que reassumiu a cadeira na Câmara dos Deputados, de Tarcísio Gomes de Freitas, que pode ser o principal adversário de Lula na eleição presidencial. O clima azedou ali entre Palácio Planalto e o presidente da Câmara. O presidente da Câmara está dizendo que esse tema da segurança pública não pode ser nem de um lado nem de outro, tem que ser um projeto de país, que você não pode ali exatamente ficar defendendo só um lado. Agora vamos ver, Colombo, como é que isso vai se resolver, porque voltou ali a tensão entre os dois lados. Porque nesse caso aqui a gente entende também que o Hugo Mota ele não é bobo, ele sabe que as pautas que realmente ele precisa de ser feita no Brasil, não podia colocar de maneira nenhuma a esquerda, o PT, o PSOL, alguém desses partidos aí, para relatar uma PL tão importante para o país igual essa PL antifacção, para aumentar os crimes. A gente sabe que esse pessoal, eles nem queriam que tivesse prisão para pequenos delitos, então como que eles vão combater aí uma situação desse nível aqui? De certa forma, o Hugo Mota acertou em cheio aí colocar o Guilherme Derrite aí para ser o relator dessa PL. E aqui agora, vamos colocar aqui a fala dele para a gente finalizar esse assunto, para a gente entender o tanto que foi importante colocar ele nessa relatoria. O substitutivo traz grandes inovações. Acho que o maior problema do Brasil Porque a gente está falando aqui não é de um cidadão comum, é um cara que é responsável pela segurança pública do maior estado do país, o estado que tem mais habitantes. Eu falei várias vezes sobre isso em várias entrevistas, é a impunidade, e essa impunidade ela é gerada pela reincidência criminal, ou seja, o criminoso comete 1, 2, 10, 15, 20, 30 vezes crimes graves, crime como roubo, como participação em quadrilhas que explodem caixas eletrônicos. Então, uma outra inovação é incorporar todas essas condutas típicas previstas no artigo 2A dentro da lei de crimes hediondos. E aí, talvez seja uma das grandes, se não a maior contribuição, é alterar a regra de regime de cumprimento de pena para todos esses crimes e todos os crimes previstos na lei de crimes hediondos, com um mínimo de cumprimento de 70% da pena. Aí sim, que hoje é 40%. Então, ao invés de cumprir 40%, quem comete crime hediondo, nós estamos aumentando para 70%. Agora, se esse indivíduo for líder de organização criminosa, se ele for reincidente, se gerar a morte, por exemplo, em uma dessas ações, ele pode cumprir até 85% da pena. Mas de qual pena? Da nova pena estipulada. Nós estamos saindo aí de 12 a 30 anos da lei antiterrorismo para 20 a 40 anos. E aí eu fiz... Vocês estão observando a tamanha diferença que pode ser mudada aí nesse texto para poder realmente fazer a diferença? Que se colocasse na mão da esquerda, o tanto que seria perigoso, talvez até reduziria essas penas aí. Uma crítica construtiva, claro, porque está na mão do Congresso Nacional e é legítimo, isso é democrático, isso alterar a legislação que veio do governo federal, porque a lei do governo federal veio prevendo de 5 a 10 anos, a nossa é de 20 a 40 anos, ou seja, um endurecimento muito mais rígido aí, e mais do que aumentar a pena, fazer com que o criminoso cumpra a pena quando pratica um crime grave dessa natureza. Então é isso, a gente viu aí que essa diferença aqui dessa nomeação, ela pode mudar praticamente tudo na regra do jogo aí, para ninguém ter mais nenhuma dúvida aí sobre o que aconteceu. Agora, vamos colocar aqui essa publicação que a gente fez lá na introdução, para mostrar o tanto que o governo Lula está valorizando aí as pessoas que trabalhou a vida inteira e agora está precisando de aposentar numa das horas mais frágeis da vida, está precisando ali de um dinheirinho que é praticamente uma mixaria para o governo, porque, convenhamos,
numa COP30, numa cúpula daquela que não tem praticamente nada a ver com nada, falando ali sobre assuntos climáticos, e na verdade a gente se entende que é muito diálogo ali para pouca ação, que é muito discurso para pouca ação. Agora a gente vê que a situação aqui, quando o povo realmente precisa, é isso aqui, ó, essa matéria do Gazeta do Povo. Olha só, Lula prometeu acabar com a fila vergonhosa do INSS, mas ela dobrou e ainda pode crescer. Olha aqui essa publicação, a gente trouxe os números aqui para mostrar para todo mundo. O Lula prometeu que zeraria filas no INSS, um gargalo que há anos torna o acesso à aposentadoria um périplo burocrático. É possível fazer, disse confiante ainda candidato. No discurso de posse, em 1º de janeiro de 2023, reafirmou que acabaria com a vergonhosa fila do INSS, afirmando que tinha conseguido no passado reduzir o processo de concessão de benefícios de 1 ano para 5 dias. Isso é palavras do Lula. A gente sabe que hoje eu acho que não existe um cidadão mais mentiroso do que esse cidadão aí. Quase 3 anos depois, a constatação é que o governo fracassou na meta. Os números dão a dimensão do problema, um aumento de 114% desde o início do mandato. Ou seja, não somente não conseguiu aposentar aquelas pessoas que já estavam na fila, mas dobrou o número dela, muito mais. Olha só, em 2023 havia 1,23 milhão de pessoas de pedido de aposentadoria, pensão e auxílio em análise. Em agosto de 2025, o último dado disponível no portal da Transparência do Ministério da Previdência Social, o total era de 2,63, 2.630.000 pessoas, pouco abaixo aí do recorde de 2,7 milhões de requerimentos pendentes atingido em março. A gente vê aí que o cenário ele é desesperador para as pessoas que hoje estão tentando se aposentar. O cenário tem mais um agravante. O Programa de Gestão de Benefícios, que é o PGB, que funcionava desde abril para acelerar o processo, foi suspenso em outubro por falta de verba. Criado por medida provisória, transformado em lei em setembro. O programa oferecia o pagamento bônus a servidores do INSS que ultrapassassem as metas de produtividade. R$ 68,00 por processo concluído e R$ 75,00 por perícia médica. Então a gente vê aí que o governo Lula mentindo mais uma vez para a população, e serve para a gente não acreditar para ninguém acreditar nessas promessas de campanha aí, que quando vem da esquerda, eles prometem de uma forma mirabolante e todo mundo entende que realmente isso aí pura mentira, mentira atrás de mentira. E agora, para a gente colocar aqui mais um assunto, vamos colocar aqui esse comunicado também, para continuar no mesmo assunto aqui do INSS. Olha só, o comunicado urgente do senador Carlos Viana, que é o presidente da CPMI do INSS, que ele está fazendo um alerta para a população, para as pessoas que ainda não foi se manifestar sobre aqueles descontos indevidos que estão tendo na conta. Isso aqui é importante para muitas pessoas poderem ver. Atenção, hein? Se você recebe aposentadoria, pare por 1 minuto, por favor. Se seus pais, avós ou uma pessoa querida também recebe, envie este vídeo, é muito importante. O INSS informou que o prazo para contestar descontos indevidos vai até a próxima sexta-feira, dia 14 de novembro. Milhares de aposentados e pensionistas, gente, estão descobrindo que há mensalidades e cobranças feitas sem autorização. Dinheiro que desaparece todo mês sem explicação, mas ainda dá tempo de recuperar o que é seu, hein? A contestação pode ser feita pelo aplicativo ou site Meu INSS, pelo telefone 135 ou presencialmente em uma das 5.000 agências dos Correios do país. Desde quando começamos a denunciar de verdade, quase 6 milhões de brasileiros já pediram revisão e começaram a receber o dinheiro de volta. Mas atenção, o prazo termina na próxima sexta-feira, dia 14, e quem deixar para depois pode perder o direito de reclamar. E é importante, gente, que o Brasil saiba, essas devoluções e até as prisões que começaram a acontecer só foram possíveis por conta da pressão da CPMI dos roubos dos aposentados. Foi a CPMI que expôs o esquema, que deu nome aos responsáveis e abriu caminho para que a verdade viesse à tona. Hoje, cada centavo devolvido é uma vitória do povo brasileiro, mas a luta continua até que nenhum aposentado seja enganado novamente.
avise a sua família, compartilhe esse vídeo, porque quando um aposentado é enganado, não é só um idoso que perde, é toda uma geração que é traída. Isso aqui, ó, a gente tem que tirar o chapéu, porque o que eles estão fazendo lá realmente, eles estão fazendo a diferença, que é o presidente, que é o senador, que é o Carlos Viana, e o relator, que é o Alfredo Gaspar. Eles têm feito aí toda a diferença, mas a gente tem visto aí que não depende totalmente deles, mas eles estão conseguindo escancarar para o Brasil inteiro quem foi realmente os responsáveis aí pelos rombos bilionários nos aposentados. Agora a gente vai colocar aqui uma outra publicação também para a gente ficar assim indignado, porque imagina só, você está fazendo esse trabalho ali de investigação, você está querendo desmontar esse esquema de corrupção aí que devastou a maioria dos aposentados do Brasil, e simplesmente o investigado chega ali com habeas corpus. Esse habeas corpus, ele dá o direito para o cidadão de nem falar a verdade. Então, ou seja, ele pode mentir na CPMI que não vai dar em nada, porque ele já está com o habeas corpus ali, garantindo a defesa dele. E olha só essa publicação aqui também do senador Carlos Viana, que foi agora há pouco. E eles, em mais uma investigação, olha só o que aconteceu. Nós temos mais um habeas corpus. E, ao que parece, nós estamos realmente cumprindo o nosso papel, porque nós estamos incomodando. Eu vou ler aqui, daqui a pouco eu leio os detalhes do habeas corpus que foi concedido pelo ilustre ministro Gilmar Mendes. Mas há uma parte aqui, líder Marinho e líder Pimenta, que eu gostaria de citar, que fizeram questão, senadora Damares, de colocar no habeas corpus. Vejam bem. Destarte, não há dúvida sobre a condição de suspeito e de investigado do paciente, a qual não pode ser artificialmente modificada para a qualificação como testemunhas por simples decisão colegiada dos parlamentares, de acordo com o entendimento soberano da comissão. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o Supremo Tribunal Federal dizendo mais uma vez que o parlamento hoje pouco importa. É isso que está escrito aqui. O que parlamentares, senadores, deputados fazem para a Suprema Corte, ou pelo menos nessa decisão, eu faço esse entendimento. Não vale absolutamente nada. Isso é para nos fazer pensar sobre o quanto nós precisamos retomar as atribuições do Congresso Nacional, que infelizmente, têm sido entregues a outro poder, por covardia, por conivência, pelo que for. Mas isso aqui é uma demonstração clara de que estão pouco ligando para o que os parlamentares dizem ou não dizem. Essa é a minha leitura como parlamentar e faço esse comentário, esse registro aqui com os senhores, porque tirou exatamente das nossas decisões taquigráficas a mesma frase, só que complementada com a questão de artificialmente. Pensem nisso, sobre o quanto nós, nesses últimos anos, temos questionado essa concentração de poder no Supremo Tribunal Federal, que precisa ser independente, porque nós precisamos confiar na justiça, mas que nós precisamos dar respostas sobre freios e contrapesos. O parlamento precisa ter altivez e coragem. Esse Senado precisa ter coragem de se levantar, questionar e dar respostas dentro da Constituição, novos limites dessa convivência dos poderes que, a meu ver, está totalmente deturpada. Hoje nós temos um poder só. Um ministro, um juiz, determina uma decisão monocrática que derruba a decisão de 81 senadores, 513 deputados. Isso não pode continuar. Não há possibilidade. Em lugar nenhum do mundo, esse tipo de decisão pode acontecer quando você tem poderes que se equivalem, porque não tem um poder que corrige o outro. Nós precisamos retomar, a nossa coragem de poder. E eu quero dar essa contribuição com aqueles que entendem que nós temos que ter muita responsabilidade, nós temos que ter com o país muito compromisso, mas que toda concentração excessiva de poder na mão de quem quer que seja não faz bem à democracia. Pois bem, isso aí ele disse, a gente não pode nem... A gente sempre fala aqui, a gente não pode falar tudo que a gente pensa, mas é isso. A gente vê aí claramente que a democracia aqui nesse país não está funcionando da devida maneira que o país democrático, um grande país democrático, funciona. Porque um juiz tem mais poder do que 81 senadores e 500 e tantos deputados, isso aí está acontecendo muito aqui no Brasil. Então, por isso que a gente tem que ficar extremamente ligado no ano de 2026, porque é o ano que pode mudar tudo na vida aí do cidadão brasileiro. E para a gente colocar aqui um vídeo do deputado federal Zé Trovão, ele
realmente ele falou aqui o que devia ser dito por todos, e todo mundo devia, assim, da direita, que a gente sempre fala, deveria concordar, porque a situação a gente não pode abrir brecha de maneira nenhuma, porque se a direita se dividir para o ano que vem, infelizmente a gente não vai conseguir aí derrotar o único adversário que o Brasil tem hoje, que se chama PT, que se chama aí a extrema esquerda. Então aí, se a gente não realmente colocar os pés no chão e entender que a situação ela é muito mais grave do que a gente imagina, infelizmente aí o Lula vai tomar conta desse país por mais 4 anos aqui. Preste atenção nesse vídeo do deputado federal Zé Trovão. Calem a boca! Parem de brigar e se degladiar entre vocês mesmos! Perder as eleições de 2022 não nos ensinou nada. Deixar com que o povo brasileiro esteja com a lama até o pescoço não nos ensinou absolutamente nada. Agora eu vejo a direita pegando este mesmo povo que está com a lama até o pescoço, removendo da lama para enfiá-los de cabeça para baixo. Estamos a um ponto, a uma vírgula, a um mísero centésimo de perder 2026 as eleições novamente por falta de responsabilidade, de união e de sabedoria, mas nem isso faz com que as pessoas aprendam algo importante. E sobre o que estou falando? A direita se degladiando em um momento em que todos nós deveríamos estar de mãos dadas, unidos por um único propósito. E este propósito é o mais importante de todos: derrubar um governo que está destruindo o nosso país. A economia, a segurança, a educação, a saúde pública, que vem se definhando ao longo desses últimos 2 anos e meio, pede por socorro. E para socorrer, existe apenas uma saída, que é vencer as eleições em 2026. Presidência da República, Senado Federal, Câmara dos Deputados, Governo dos Estados. Mas o povo ainda não entendeu isso. Alguns usam as suas redes sociais para atacar quem sempre estendeu as mãos e fez um belíssimo trabalho pela direita. Outros atacam a tudo e qualquer coisa simplesmente pelo ego inflado de querer alcançar um objetivo que até agora não ficou nítido, explícito. Eu acredito que todos nós temos uma única missão neste próximo ano: vencer a guerra contra o PT, vencer a guerra contra a esquerda. Mas aí os iluminados começam a acabar com a própria direita. Estão implodindo a direita. Implodindo. E para quem não sabe o que é implodir, é destruir de dentro para fora. E me parece que tá tudo certo. O que vale é a narrativa. Caiu as máscaras, mais um traidor. Vamos lá. Coloque a máquina para moer essas pessoas, porque elas não têm a mesma opinião que eu. Coloque a máquina para moer essas pessoas, porque elas não baixam a cabeça e seguem o mesmo propósito que foi falado por mim. Calma, 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 calma. Falei sobre isso ontem e volto a repetir. Nosso líder maior, Jair Messias Bolsonaro, está preso, e nem isso parece ser o suficiente para que as outras pessoas entendam que neste momento a maior pauta do Brasil é a anistia ao presidente Bolsonaro, anistia aos presos do 8 de janeiro. Não, mas tem que ser aquela turma que costuma atacar tudo e todos por qualquer motivo, usando as suas redes maçantes para tirar o foco do principal objetivo: ter em 2026 o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro na cadeira presidencial de volta. Eleger uma gama de senadores por todo o Brasil e transformar este país que está sobre o jugo da injustiça em algo que realmente possa devolver o brilho nos olhos do brasileiro. Mas o like, as visualizações... Pessoal, esse realmente, ele disse, assim, na minha humilde opinião, é exatamente isso: a direita, se não se unir, se não agir com inteligência e mostrar para a esquerda, assim, como que resolve essas situações aí de educação, de segurança pública, de economia, infelizmente a gente vai perder aí mais 4 anos da nossa vida, o que pode ser praticamente aí mudar o rumo de todo o Brasil, porque realmente a gente tem visto aí que o colapso ele vai vir no ano de 2027. Quem pegar esse governo aqui ou se continuar desse jeito que tá, a gente vai ver que, meu amigo, não dá para esperar nada de bom aí para esse país.
E assim, a gente vai trazer mais notícias aí sempre, quando tiver atualizações, principalmente nesse caso aí, do projeto da PL antifacção. A gente vai falar sobre muitos assuntos aí ao longo dessa semana também. Pessoal, foi um prazer enorme estar aqui no quarto editorial do dia. Se você gostou, deixa o seu like, comenta aí, ajuda o nosso canal. Estamos precisando aqui de bater a meta aqui de 2 milhões de inscritos no canal do Dr. Sandro também. Meu nome é Samuel Fernandes, o link está aqui na descrição do canal Editorial Central. Se você gostou aqui da nossa da forma que a gente mostra aqui as notícias, do jeito que a gente se posiciona, se inscreve lá, ajuda a gente a bater a nossa meta lá também. Tamo junto, a gente vai sempre trazer vídeos para vocês. Sempre uma honra, um prazer enorme estar aqui com vocês. Tamo junto aí, até o próximo vídeo, se Deus quiser.